Estamos de volta aqui na nossa programação, continuando com os principais destaques, os principais assuntos que mexem com o mercado financeiro e com a vida, claro, de você, investidor, que está sempre aqui na programação da BMC News. Hora de conversar com o Fernando Brito, do Grupo Maldivas, para bater um papo aqui sobre consórcio, sobre alavancagem patrimonial e, claro, né, o monitoramento das oportunidades que temos nesses sentidos. Brito, mais uma vez, prazer falar contigo, muito bom poder recebê-lo novamente aqui na nossa programação. Obrigado, Felipe, obrigado a todos ali os ouvintes e é sempre bom estar por aqui. Ô Brito, a Selic bastante elevada e parece, pelas últimas indicações, que não vai cair tão cedo, né? Ou pelo menos a gente vai continuar nesses patamares, talvez até um pouquinho mais elevados, por um bom tempo. O mercado de consórcio está se comportando como nesse ambiente? O que você tem visto, né, nesse mercado? Tem oportunidade para os investidores diante desse cenário que a gente está passando agora? Sim, na verdade, é inversamente proporcional, né? Quando a gente pega ali uma curva de juros mais alta da Selic, você tende a deixar o crédito mais caro para quem é tomador. E aí, quando você fala de consórcio, na verdade, o consórcio não tem juros embutido. Ele tem uma taxa de administração já pré-fixada da operação. Então, quando o cliente ele entra numa estruturação de produto consórcio, ele já sabe de antemão qual vai ser, teoricamente, o custo final daquela operação. Quando falamos ali em automóveis, a gente está falando de umas taxas de por volta de 15% a 20%. Quando a gente fala de imóveis, a gente está falando de taxas por volta de 25% a 25%, dependendo do prazo. Isso quer dizer que, se eu pego R$1 milhão para um imóvel e eu tenho que pagar 20% de taxas, eu sei que, ao final do período, eu vou devolver 200 mil de juros. Na verdade, seriam as taxas. Isso quer dizer que eu deixo uma operação previsível e o custo já alinhado desde o D0. Diferentemente, quando você fazer um financiamento, dado as elevadas taxas de juros, você vai acabar tendo um desembolso muito maior no tempo. Alguns estudos que a gente tem feito, o cliente que toma crédito ao mercado para poder comprar um imóvel, para financiar um imóvel, ele acaba devolvendo para a financeira por volta de 2,5 a 3 vezes o volume total tomado. Então, o cliente que pega 1 milhão de crédito, ele devolve 3 na linha do tempo, né, com as correções. No consórcio, você acaba conseguindo ter esses 20% ali de taxa, mais a indexação, que é por volta de IPCA ou INCC, durante o período, mas que ela também deve sacar. Ou seja, o poder de compra ele é mantido. O custo real do consórcio, olhando apenas as taxas envolvidas, ele fica ali na casa dos seus 20%, 25%, dependendo da estratégia. E é por isso que a gente entende, o mercado também está bem aquecido para consórcio, você consegue ter opções bem interessantes, sabendo qual é o custo de antemão desde o D0. Então, com a elevação dessa curva de juros, e talvez ali, não no curto prazo, a descida da mesma, a gente entende que pelos próximos 2, 3 anos, o consórcio ele vai continuar sendo um produto bem difundido, não somente pelos bancos, mas também pelos consultores financeiros, para poder aumentar o patrimônio dos clientes de maneira mais planejada e mais inteligente também, Felipe. Então, a nossa visão, a curva de juros ela sendo maior, ela sendo crescente, né? Talvez média aí no final do ano, por volta dos 15%, a gente entende que o que os juros vão ser cobrados anualmente, no final das contas, no consórcio, ele cobra durante todo o período, na casa de 15%. Dependendo da estrutura, dependendo do produto. Ô Brito, mais do que, né, você acabar economizando com os juros, né, e trazendo uma percepção de que não vai gastar tanto assim com o juro tão elevado, já que, como você disse, o consórcio ele tem uma taxa e não o juro embutido, mas também tem o outro lado, né? Tem a alavancagem, muita gente está buscando, muito investidor buscando o consórcio como forma de alavancagem. É uma ferramenta eficiente, é uma ferramenta que também, por outro lado, pode trazer algum risco e a vantagem. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, né, sobre esses dois lados da moeda, né, os riscos e as oportunidades de se operar com consórcio como uma forma de alavancagem. Legal. No consórcio, na verdade, a gente tem que alinhar a expectativa do cliente. O que mais tem são vendedores do consórcio, poucos entregadores do consórcio, efetivamente. Então, a estratégia que a gente tem utilizado bastante aqui no escritório é a tentativa ou a busca pela arbitragem de juros. Ou seja, hoje a gente tem uma renda fixa pagando na casa dos 15%, bem alocada.
a gente tem uma taxa do consórcio com 20% durante 200 meses, 180 meses. Dependendo de como for montada a estratégia do consórcio, é possível arbitrar juros. É tomar crédito mais barato através do consórcio e esse caixa que eventualmente entrar para o cliente, ele aplicar no mercado financeiro, aumentando os spread dele da operação. Então, eu tomo o crédito mais barato e esse caixa gerado eu consigo aplicar no mercado financeiro que estão com taxas bem elevadas para efeito de renda fixa, algo mais conservador. Por exemplo, tem estruturas financeiras que podem ser montadas, dependendo da administradora, nem todas fazem isso, onde é possível alienar o próprio bem. É quase que um home equity ou um car equity que tem dentro do consórcio. Ou seja, eu tenho um imóvel, por exemplo, quitado em meu nome. É possível pegar até 50%, 70% do valor de face dele como equity. Ou seja, eu tenho um imóvel de R$1 milhão, eu faço um consórcio no valor de R$1 milhão, esse crédito contemplado, né, após contemplação, eu não tenho necessidade de comprar algo. Eu poderia colocar como garantia esse meu próprio bem, ou para reformar, ou para fazer algum outro movimento. Esse bem alienado gera-se um crédito financeiro no bolso do cliente por volta desse mesmo 700 mil, R$1.700.000. Esse dinheiro em cash, agora eu posso pegar esse recurso financeiro e colocar numa renda fixa de 15%, por exemplo. Ou seja, a grosso modo falando, dependendo de como for a estratégia de contemplação, para facilitar as contas, se for por sorteio, por exemplo, que não é algo para o curto prazo, é algo mais para médio e longo prazo, sendo bem planejado, o custo final da operação de um consórcio contemplado por sorteio fica na casa de 20%, diluído em 150, 180 meses. Se a gente consegue fazer uma estratégia dessa, o cliente contemplar, ele pega esse recurso com esse custo muito baixo, mais atualização do INPC, ele aplicando no mercado financeiro a 15% ao ano, ele tem um spread bem bom ali no sentido de taxa, né? Ele toma crédito mais barato e aplica numa rentabilidade mais alavancada. Isso é apenas uma das estratégias. Tem alguma outra estratégia que a gente pode fazer também, dependendo da casa, é fazer compra de pessoa física para pessoa jurídica. Tem uma holding patrimonial, tem uma PJ, tem um imóvel na pessoa física. É possível fazer algum movimento de fazer a compra deste imóvel da pessoa física através da pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica contrata o consórcio de R$1 milhão, espera a contemplação ou antecipa através de estudos que a gente pode ajudar o cliente a estudo de viabilidade técnica para antecipar essa contemplação. Com R$1 milhão agora, uma carta de crédito contemplado, ele compra o bem da sua pessoa física. Ou seja, o imóvel que estava na física passa a ser da jurídica, dona do consórcio, o dinheiro da jurídica passa a ser da pessoa física através do consórcio. E você, no final das contas, vai continuar com o imóvel, porque a sua pessoa física é dona da sua pessoa jurídica. É uma forma de você conseguir alavancar patrimônio e fazer capital de giro também para empresário. É uma forma que a gente consiga que ele tome crédito mais barato do que pegar capital de giro no banco e ficar lá 60 meses para poder pagar e aumentar a sua linha de endividamento. Então, são algumas estratégias financeiras que são possíveis serem feitas. O importante é alinhar a expectativa de prazo, de custo final da operação, para que isso ocorra. Aquela falácia, né, que o consórcio é 20% em 200 meses, então o custo é 0,10 ao mês, ou 1,2% ao ano, isso só é verdade se o cliente for contemplado por sorteio. Se tivéssemos que fazer um estudo de contemplação antecipado para poder ofertar um lance, eu aumento essa taxa. E essas contas, esses estudos, o nosso time está preparado para poder fazer e entregar para o investidor a real taxa pós-contemplação. Qual é o custo do dinheiro que você está tomando versus a quanto ele pode aplicar no mercado financeiro, dado uma Selic mais elevada. É interessante porque você deixa bastante claro, né? Alinhar a expectativa e alinhar também numa carteira, né? Claro que com uma carteira diversificada, com várias classes de ativo, numa carteira de crédito imobiliário, o consórcio acaba se encaixando bem, mas também não é para tomar toda a carteira, né, Brito? Dá para fazer um alinhamento aí do que é mais para o longo prazo, uma tentativa de curto prazo, até para não tomar tanta exposição assim, né? Exato. Por exemplo, nós temos clientes aqui que têm estratégias bem interessantes. Foi criada uma carteira de cotas para esse cliente, não contempladas, para que ele pague parcela com o fluxo de caixa financeiro que ele tem. É uma pessoa jurídica, nesse caso, mas tem alguns clientes investidores também que entendem que peguem parte da rentabilidade da carteira do mercado financeiro que eles possuem para poder pagar créditos de consórcios, pagamentos mensais, de parcelinha. Ele não está preocupado em fazer a contemplação por lance, então ele não quer descapitalizar.
ele entende que um valor X mensal cabe no orçamento, contrata-se várias cotas de consórcios espalhados numa mesma administradora, e conforme a contemplação for acontecendo, você tem alguns caminhos. Por exemplo, se houve a contemplação, inclusive hoje a gente recebeu um comunicado de que um cliente foi contemplado por sorteio. Ele contratou no final de 2022 e agora ele teve a contemplação por sorteio. Qual o caminho que esse cliente pode ter? Ele pode sair no mercado secundário. É isso. Ele pode pegar o crédito dele e vender no mercado secundário e a gente pode ajudá-lo a achar um comprador. Por exemplo, tem um crédito de R$100 mil. É possível fazer um movimento de vender esse crédito contemplado para um cliente que tem pressa em ter esse crédito na mão, né? Então, imagina, com 20%, 30% de lance, dificilmente eu vou conseguir contemplar uma operação de curtíssimo prazo. O cliente que tem que pagar para o vendedor no curto prazo, ele não pode se dar ao luxo de não ter o crédito em mãos. O consórcio só serve quando ele é contemplado. Logo, esse cliente que tem uma carteira de cotas a contemplar, quando uma contempla, ele pode vender essa cota contemplada para este cliente que está com pressa em contemplar. E aqui ele consegue fazer margem no mercado, né? Então, o cliente coloca lá 10, 15, 20 mil reais em parcela e vende esse crédito por 25, 30 mil reais. Na média, 30% é o valor do crédito sendo vendido / comprado, né? A gente pode ajudar o cliente nessa arbitragem também de crédito de consórcio. Então, essa estratégia de ter várias cotas sendo pagas, quando contempla uma, vende-se essa cota contemplada, faz-se um ágio e continua colocando em mais cotas para aumentar a chance desse ciclo acontecer. Considerando que o cliente não queira vender esse crédito no mercado secundário, ele não acha interessante, ele pode basicamente manter esse crédito até a sua utilização rodando o CDI, ou próximo disso. Cada administradora tem um fundo de investimento, depois que o crédito é contratado e contemplado, ele não tem prazo para utilização. Então, contemplo hoje, eu posso utilizar esse crédito até o final do grupo, final de 100, 200 meses. Enquanto eu não utilizar esse crédito contemplado, ele fica num fundo de investimento próximo de uma rentabilidade de CDI. Ou, se ele demorou um pouco mais para poder contemplar esse crédito, ele pode basicamente, com esse crédito contemplado, comprar um flat, comprar um apartamento e colocar para poder alugar e ter rentabilidade em cima disso. Então, a montagem de uma carteira bem diversificada, ele pode ser estratégico para médio e longo prazo, porém, antecipações podem acontecer através de um lance. E tudo vai depender da estratégia macro que o cliente queira montar. E todas essas estratégias, custos finais e possibilidades com o consórcio, o nosso time está à disposição para poder ajudar. Ô Brito, pelo que você comentou aí, e eu estava pensando aqui, também dá para utilizar como uma estrutura de hedge, né? Utilizando para se proteger caso haja uma exposição bastante grande também em alguns mercados mais voláteis, né? Até porque o crédito dessa forma aí acaba também sendo um pouco mais seguro. Dá para fazer essa estratégia? Dá para resguardar e proteger o patrimônio também com essa estratégia? Sim, o importante é só saber como utilizar essa estratégia e como conseguir conquistar a contemplação, né? Que é o grande segredo, por assim dizer, se é que existe um segredo, acredito que sim, do consórcio, é como que eu consigo contemplar esse crédito num período de tempo que vá ser interessante para mim, né? Então, essa estratégia de hedge financeiro faz total sentido. Muitas vezes o cliente, o investidor, que é um investidor nato, não vai ter problema com isso, mas a grande maioria das pessoas, por exemplo, tem um primeiro problema, que é o se planejar em tirar o recurso da sua conta e mandar para uma casa de mercado financeiro para poder aplicar. Muitas vezes, a forma com que essa pessoa tem para poder aplicar no mercado financeiro, ou até pedir para juntar dinheiro, é pagando um boleto. Então, o consórcio cria essa obrigação de pagamento de boleto, em paralelo criando o patrimônio para fazer esse hedge natural do patrimônio como um todo. Você tem uma estratégia de consórcio, não é a melhor do mundo unicamente sendo feita, mas ela, numa pizza de alocação, pode ser que seja interessante pegar parte dessa rentabilidade já existente na carteira macro para destinar para esse tipo de estratégia, dado que ela é um pouco mais controlável. Eu sei do início ao fim a regra do jogo, que é a taxa que já está sendo envolvida desde o início. O que muda no caminho vai ser a estratégia de contemplação. Se eu quero botar no curto, médio e longo prazo, eu vou ter custos da tomada de crédito um pouco diferentes. Mas a efeito de hedge financeiro é um dos principais hedges quando a gente parar para olhar, porque eu independo de volatilidade de mercado. Se a Selic subir muito ou descer muito, aquele custo da operação está travado desde o início. Então, não fica à mercê do mercado financeiro. E, obviamente, quanto maior o custo da Selic, quanto mais alta, mais interessante fica a curva de crédito através do consórcio,
porque para a gente, para o tomador, é um crédito mais barato. Quanto menor a curva de juros de Selic, que chegou a bater 2% há um tempo atrás, pior, entre aspas, fica para o consórcio. Só que mesmo assim continua sendo um custo muito atrativo. Eu dei aquele exemplo, 20% em 200 meses, 0,10 ao mês, 1,2 ao ano. Mesmo que a Selic chegue a 2%, ainda assim, o custo do dinheiro, quando você faz uma estratégia de consórcio para longo prazo, vai ser apenas a taxa de administração. Então, ele continua sendo mais barato. Imagine que é como se fosse uma TAF de fundo, né? Então, eu tenho uma taxa de administração do fundo de 1,2% ao ano, enquanto eu estiver ali dentro, sendo que havendo a antecipação da contemplação, eu posso deixar esse crédito redeando o CDI, ou eu posso vender esse crédito para poder fazer dinheiro no mercado secundário, ou eu posso comprar um imóvel, alugar e ter receita com aquilo. São muitas possibilidades, um custo bem controlado, bem redeado. Muito bom. Fernando Brito, da Maldivas, Grupo Maldivas, aqui com a gente, falando um pouquinho sobre consórcio. Já quero agradecer sua participação, é sempre muito bom poder bater esse papo contigo e seja sempre muito bem-vindo por aqui, Brito. Um abraço para você. Obrigado, Felipe, um abraço e estou sempre à disposição para bater um papo com vocês. Certamente, obrigado a você, todo o time aí, que traz sempre pautas importantes aqui para os investidores que assistem a BMC News. Abraço, Fernando Brito, do Grupo Maldivas. E a gente segue aqui com a nossa programação. Eu vou para um rápido intervalo. Volto daqui a pouquinho. Continue com a gente.